bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre massa molecular, um conteúdo bem simples, mas para a gente poder estudar isso, a gente precisa rever alguns conceitos que nós já estudamos. Vamos lá? Quando nós estudamos os elementos químicos na tabela periódica, nós vimos que eles têm várias características, várias propriedades e tem vários símbolos também que são representados aqui em cada quadradinho desses. Vamos rever? Vamos pegar aqui o elemento ferro, né? Aqui o ferro ele tem vários números e tem algumas letras, né? E até o nome do elemento. Então, aqui embaixo nós temos a massa atômica, que é o que vai nos interessar para podermos calcular a massa molecular de uma substância, tá? Só que para facilitar o nosso cálculo, nós precisamos trabalhar com números inteiros. Então, nós precisamos fazer o arredondamento desse número, tá? Quando o número que vem depois da vírgula, ele for de 5 para cima, nós arredondamos o número para mais, o número que vem antes da vírgula, arredondamos para mais. Então, aqui no caso do ferro, a massa atômica que eu vou utilizar vai ser 56. Um outro exemplo é o cálcio. O cálcio, ele tem massa atômica 40,0, tá? Quando o número depois da vírgula for de 0 até 4, permanece o número de antes da vírgula. Portanto, a massa atômica aqui do cálcio é 40, tá? Então, para vocês poderem ver certinho aqui como funciona, numa escalinha, né, de 0 a 9, quando o número após a vírgula for de 0 a 4, permanece o número antes da vírgula. E se o número depois da vírgula for de 5 a 9, ele é arredondado para mais, tá? Então, o número anterior à vírgula é arredondado para um valor a mais. E a massa molecular, ela vai ser a soma dessas massas atômicas presentes em uma molécula. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma molécula de cloreto de alumínio. Nós já aprendemos a identificar os tipos de elementos e a quantidade deles dentro de uma molécula. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter um átomo de alumínio e 3 átomos de cloro, né? Nós vamos precisar também da informação da massa atômica de cada um desses elementos na tabela periódica. Então, eu tenho aqui que o alumínio tem a massa atômica 26,98, que nós arredondamos, né? Como tem um 9 após a vírgula, nós arredondamos para mais. Então, aqui no caso do alumínio, ele vai ficar com massa atômica 27 e o cloro tem massa atômica 35,45, como tem um 4 após a vírgula, nós deixamos, né, arredondamos para baixo, nós deixamos o 35, ok? Então, vamos fazer a conta aqui. Somando todas as massas atômicas da molécula, nós temos aqui um átomo de alumínio, então temos aqui o 27, né? Aqui o 27, mais 3 vezes, porque nós temos 3 átomos de cloro, então temos que somar 3 vezes o 35, tá? Você pode fazer 27 mais 35, mais 35, mais 35, ou você pode simplesmente multiplicar o 35 por 3. Lembrando que uma regrinha matemática, sempre quando você tem soma, multiplicação, você resolve primeiramente a multiplicação, certo? Então, armando aqui essa continha, nós vamos ter 27 mais 105, porque 3 vezes 35 é 105. Portanto, nós teremos aqui a massa molecular do cloreto de alumínio, 132. Fácil, né? Bem facinho, bem tranquilo. Você só vai precisar ter uma tabela periódica para você ter as massas atômicas para você poder calcular, certo? E não esquecer também de saber identificar certinho a quantidade de cada elemento na molécula. Vamos para um último exemplo? Nós temos aqui, então, o sulfato de alumínio,
né? Temos aqui 2 átomos de alumínio. Lembrando que quando nós temos uma molécula dentro do parênteses e um índice fora, o índice vai multiplicar todos os índices de dentro do parênteses, certo? Então, nós vamos ter aqui 3 enxofres e vamos ter 12 oxigênios, certo? Porque o 3 lá de fora multiplicou 1 do enxofre e o 4 do oxigênio, tá? Então, nós temos aqui as informações das massas atômicas, né? Já sabemos que o alumínio tem massa atômica 26,998, arredondando para 27. A massa atômica do enxofre é 32,06, então ela vai permanecer 32, porque depois da vírgula vem o zero. E o oxigênio é 16 a massa atômica. Então, armando aqui a nossa continha, vamos ter 2 vezes 27, porque nós temos 2 átomos de alumínio, mais 3 vezes 32, porque nós temos 3 enxofres, mais 12 vezes o 16, porque nós temos 12 átomos de oxigênio nessa molécula, tá? Então, 2 vezes 27, 54, mais 3 vezes 32, 96, mais 12 vezes 16, 192. Portanto, a massa molecular do sulfato de alumínio é 342. Beleza? Certinho, né? Bem tranquilo, bem fácil. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de me deixar sua perguntinha, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.